motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Olá, meus queridos e amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Estamos mais uma vez, aqui para ministrar mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos ministrando aqui a lição de número 9. Amém? Então, vamos aqui, primeiramente, iniciarmos aqui fazendo uma oração, pedindo aqui a graça de Deus, para que nesta manhã de domingo nós venhamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Amém? Oremos. Querido e eterno Deus, nosso amado Pai Celestial, Deus de infinita graça, neste momento, ó Senhor, nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse dia, Senhor, que nos concedestes, para estar aqui na Tua casa, Senhor, para ministrar, Senhor, a escola bíblica dominical. Que nesta manhã, Senhor, seja uma manhã de aprendizado, Senhor, uma manhã, Senhor, de estudo da Tua palavra, Deus. Abençoa a todos, ó Pai, que já estão, Senhor, assistindo, que já estão se preparando, para que possam aprender mais de Ti nesta manhã, Deus. Abençoa, meu Deus, toda a Tua igreja, todo o Teu povo, toma em Tuas mãos, guarda, livra de todo mal, ó Deus querido e santo. Nós te pedimos, ó Senhor, e já te agradecemos por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos estarmos estudando, hoje a lição de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. Já estamos caminhando, já para a finalização do segundo trimestre do ano de 2020. Hoje também é o último dia do mês de maio, também estamos caminhando aí já para o meio do ano, entrando aí quase já no mês de junho, O tempo está passando rápido, Mas nós vamos estarmos aqui ministrando, a lição, essa lição de número 9, e aprender mais, um pouco da palavra do Senhor nesta manhã, para que a cada dia, nós venhamos agregarmos mais conhecimento desta poderosa palavra. Amém? Então a lição de número 9 tem por título O Mistério da Unidade Revelado. O nosso textuário, ele se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora,
como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe, né, ela se encontra no livro de Efésios, né, carta aos Efésios, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Né? Nós não vamos estar aqui fazendo essa leitura, né, para que a gente possa ganharmos aqui mais tempo. Né? Se você está aí em casa, né, se estiver acompanhando com a sua revista em mãos, você pode aí fazer uma leitura aí, né, de todo esse texto, né, que vai ser o nosso ponto central, o nosso foco aqui na lição desse domingo. O objetivo geral desta lição, né? O objetivo geral dessa lição diz que nós vamos estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Dentro do objetivo geral, nós temos 3 objetivos específicos. Primeiro, é explicar o mistério oculto de que os judeus e os gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Segundo objetivo específico, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E terceiro e último objetivo é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, no final da aula, nós, para termos atingido, né, esses 3 objetivos específicos aqui. A nossa introdução, né? Nossa introdução, nós vamos estudaremos o conceito bíblico para mistério, né? Como esse mistério esteve oculto em eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus ainda na eternidade. Né? Então nós vamos aqui estudar todo esse mistério que nos foi revelado, esse mistério, né, que foi revelado na nova aliança e que ele foi pré-estabelecido por Deus ainda na eternidade. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto diz que o mistério oculto no Antigo Testamento. O conceito bíblico de mistério. Mistério, né, do grego, significa mistério, segredo ou doutrina secreta. Indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, a princípio, né, o significado aqui de mistério, né, indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo. Então nós vamos compreender aqui nesta lição, né, que esse mistério revelado, que esse mistério oculto que foi revelado a nós, né, era uma verdade divina que esteve oculta no Antigo Testamento e na Nova Aliança ele nos foi revelado. Certo? Aí a lição vai nos trazer aqui que esse mistério, né, não é algo que não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos possam compreender esse mistério. E quando nós vamos falar um pouco que há essa diferença de mistério para misterioso, certo? Nós vamos ver que no início da igreja primitiva, né, ela travou muitas batalhas, ela combateu alguns movimentos que defendiam essa ideia desse mistério oculto. Defendiam que o conhecimento, que os segredos, que os mistérios ocultos, eles não eram para todos. Era somente para alguns. Nem todo mundo tinha capacidade de compreender esse mistério. Era somente para um grupo seleto de pessoas, né, que buscava o conhecimento espiritual através de meditação, através de fórmulas. E que até mesmo a salvação não era para todos. Então tinha esse movimento, tinha esses grupos que defendiam essas ideias. Mas a igreja primitiva, ela combateu, certo? Que esse mistério oculto
né? Ele não era somente para alguns que teriam condições de compreendê-lo. Não era somente para essas pessoas que se dedicavam, né, a sua vida inteira aos estudos, para esse grupo seleto que tinha uma capacidade intelectual muito acima da média. Certo? E nós vamos ver que, na visão cristã, a salvação ela é para todos. Certo? Ela é para todos. Não precisa agregar tanto conhecimento para ser salvo. O que é que precisa? Precisa, primeiro de tudo, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, houve esse confronto, né, de ideias, né, de pensamentos, movimentos que defendiam que os mistérios ocultos só eram para um grupo seleto de pessoas. Porém, a igreja primitiva, ela combateu, né, ela travou batalhas, né, defendendo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Que esse mistério, o qual nós estamos estudando, né, ele foi revelado a todos. E que a salvação também seria para todos. Não somente para um grupo específico. Não somente para um grupo seleto de pessoas, né, que tinham conhecimento acima da média e que se achavam superiores às outras pessoas. Certo? E aí a gente trazendo aqui um pouco para a nossa realidade, certo? O que é que a gente pode tirar aqui de lição para nós? Nós sabemos que qualquer que seja o grupo social, certo? Sempre vai ter pessoas que vão querer se achar superiores aos outros. Seja por o grau de instrução, né? Seja pela condição financeira, seja ela pelo cargo que você ocupa na sociedade. Sempre vai existir, né? É como se for natural que isso aconteça. Tá certo? Pessoas se acharem superiores às outras. E era isso que acontecia aqui, né? No início, né, da igreja primitiva. Tinham movimentos, alguns grupos que se achavam superiores aos outros. Tá certo? E a gente tem que ter muito cuidado para que esse mesmo sentimento, essa mesma ideia, tá certo? Ela não nos venha fazer parte da nossa convivência dentro da igreja. Achar que nós somos superiores a outras pessoas, né? Seja ela por N motivos, seja ela pela condição financeira, seja por causa do grau de instrução que você tem, né? Pelo estudo, enfim. Seja ela pelo cargo, os cargos que você ocupa na igreja. Tá certo? Isso não significa, a gente pode dizer que não significa nada em relação à salvação. Agora, o que nós não podemos é achar que esse sentimento, né, ele permeie no nosso meio. Achar que nós somos superiores às outras pessoas. Senão aí nós estamos sendo vamos ficar sendo igual ao que aconteceu com os judeus. Os judeus, eles se achavam muito exclusivistas. Achavam que Deus era único e exclusivamente deles. A gente sabe, já estudou isso nesse trimestre. Realmente a promessa a princípio foi feita aos judeus, mas ela foi estendida a todas as nações. Ela foi estendida aos gentios também. Mas aí os judeus acharam que Deus estava limitado a eles, que só eles tinham a salvação, que só eles que tinham o Deus exclusivamente para eles. E a gente tem que ter esse cuidado de não ter esse exclusivismo, né, em nossa mente, em nossos pensamentos. É muito comum, por exemplo, há sempre uma discussão, né, questão de igreja, né, de denominação. A gente não pode entrar nesse mérito, né, de discutir, né? A gente pertence a uma denominação, a gente sabe da reputação da nossa igreja, a Assembleia de Deus, né? Ela é uma igreja que tem, né, preservado, tem tentado ao longo do tempo preservar a doutrina bíblica, os bons costumes, certo? Mas aí, algumas pessoas, né, que pertencem a essa dominação mesmo, né, tem um olhar diferenciado para alguém que pertence a outra denominação.
Ou seja, acha-se que está no patamar acima de quem pertence a outra denominação. E a gente não pode ter esse sentimento, né? A gente tem que ter em mente que nós somos dependentes de Deus, né? Nós não somos salvos porque nós merecemos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos porque a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Não é por merecimento nosso, de forma alguma. Se fosse por merecimento nosso, só misericórdia de Deus mesmo, né? Para que nós possamos obter, né, a graça de Deus em nossas vidas. Então, amados irmãos, nós venhamos termos cuidado para que esse sentimento de superioridade, né, não venha permear em nosso meio, porque esse sentimento, né, já vem sendo combatido lá do princípio, lá do início, né, da igreja primitiva, ela já combatia isso. E às vezes esse sentimento ele vem de forma sutil, né? Ele não vem assim escancarado, não, ele vem, né, de forma sutil. Às vezes a pessoa nem percebe, mas se nós tivermos o Espírito de Deus, o discernimento, né, Deus vai nos orientar, né, a estarmos realmente, né, em uma conduta de servos de Deus. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Segundo ponto 1.2, né? 1.2 que fala sobre o conhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos, não foi manifestado como agora, não? Então esse como aí aparece como valor circunstancial. A expressão como indica que, no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora e foi desvendado pelo Espírito. Então nós vamos ver, amados e queridos irmãos, que no Antigo Testamento, em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que as revelações, né, os segredos, os mistérios ocultos, eles se deram de forma parcial e de forma progressiva. Todo esse mistério que esteve oculto, né, ele já começou a ser revelado lá no Antigo Testamento, lá no princípio mesmo. Só que essa revelação ela se deu de forma parcial, de forma progressiva. Porque Deus já tinha feito, né, o seu plano, já tinha arquitetado todo o seu plano ainda na eternidade, antes da fundação do mundo. Mas durante todo o Antigo Testamento, durante toda a história, esse mistério ele já começou a ser revelado, mas de forma parcial, de forma progressiva. Nós vamos ver, em Abraão, deu-se a revelação de que dele, né, seria feita uma grande nação. Nós vamos ver em Moisés, deu-se a revelação das leis, de todo o código civil, o código de ética, moral. Nós vamos ver nos profetas, né, deu-se a revelação da vinda de Cristo e de como ele alcançaria todos os povos. Então, todo esse mistério, né, ele já acontece lá no Antigo Testamento, já começa a ser revelado lá no Antigo Testamento. Só que de forma parcial, de forma progressiva. Certo? 1.3. O mistério e os profetas da antiga aliança, né? Vai ser uma continuação do que nós acabamos aqui de comentar. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Em Isaías 11, capítulo 11, versículo 10, vai dizer que naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Ou seja, amados e queridos irmãos, os escritores do Antigo Testamento, eles já tinham conhecimento desse mistério. Eles já sabiam de forma parcial, certo? O que eles não sabiam era
como que Deus iria realizar, como que Deus iria executar todo o seu plano. Eles tinham conhecimento do plano de Deus. Já sabiam, né? Os profetas já profetizavam sobre a vinda de Cristo, sobre o alcance, né, a todos os povos, não somente aos judeus. Eles sabiam já dessa promessa que seria estendida a todas as pessoas. Certo? Mas o que era que eles não sabiam? O que eles não sabiam era como Deus iria executar o seu plano. Mas que eles eles já sabiam. Amém? O que os profetas não sabiam era como isso aconteceria. E como Deus faria algo totalmente novo. Certo? Então, como nós acabamos de falar, os profetas eles já sabiam que Deus iria realizar. O que eles não sabiam era como Deus iria realizar o seu plano. Porque uma coisa é você saber que Deus vai fazer algo, outra coisa é saber como Deus vai fazer. E era isso que acontecia com os profetas, né, do Antigo Testamento. Eles tinham certeza que Deus ia fazer, né, realizar o seu plano, que Deus iria executar todo o seu plano. Agora eles não sabiam era como que Deus, né, iria fazer na execução desse plano. Como que Deus, né, iria romper, né, todas as barreiras religiosas, que era através de Cristo. Através de Cristo é que seriam rompidas, né, todos os preconceitos, né, todas as divergências, todas as barreiras religiosas que existiam entre os povos, né, e que os judeus e os gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Esse corpo, a igreja, e a igreja era, em linhas gerais, é o mistério oculto. Certo? Então, eles não imaginavam como que Deus ia fazer. Eles não tinham dimensão, né? Eles não tinham capacidade, né, de compreender como Deus iria juntar esses dois povos, né, judeus e gentios. Porque nós sabemos, né, já vimos também em outros momentos, que os judeus e os gentios, eles eram muito diferentes. É como se fosse, humanamente falando, é como se fosse juntar água e óleo. Né? Não dava para juntar, né? Não conseguia ter uma mistura ali homogênea. Né? Então eles não compreendiam como isso seria feito. Mas, por meio de Cristo, né, todas as barreiras, né, todas as diferenças, todas as divergências que existiam entre os povos, né, seriam rompidas por meio de Cristo. E agora não existe mais divergência, né, de povos, né, entre judeus e gentios. Agora existe um único povo, integrante de um mesmo corpo. Que povo é esse? É a igreja. A igreja é esse povo. A igreja é esse mistério oculto, né, que perpassou por toda essa história e que foi revelado na nova aliança. Amém? O mistério revelado no Novo Testamento. 2.1. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Ele explica como recebeu a revelação do mistério, né? E ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina, não por sabedoria humana. Então, Paulo começa aqui no capítulo 3 de Efésios, né, falando, né, o Paulo, prisioneiro de Cristo, certo? Ele estava preso, né? A gente está bem claro. Só que quando ele fala, né, que era prisioneiro de Cristo, nós sabemos que ele foi preso por causa que ele estava pregando o evangelho, né, aos judeus, pregava aos gentios também, e os judeus, né, se enfureceram por isso, por essa ação, por essa pregação, e prenderam Paulo, né, açoitaram, né, espancaram Paulo, e agora Paulo está preso, tá certo? E fala, né, eu, prisioneiro de Cristo. Não é que Paulo esteja se lamentando,
Não é que Paulo esteja aqui se questionando, né, porque ele estava pregando o evangelho e agora estava preso. Mas não, Paulo aproveita a oportunidade, aproveita o momento, né, mesmo estando preso. Ele aproveita a oportunidade para continuar fazendo a obra de Deus. Foi na prisão que Paulo escreveu cartas, foi na prisão que Paulo escreveu cartas às igrejas, às pessoas mais próximas, certo? Então Paulo aproveitou esse momento, aproveitou a oportunidade para continuar fazendo a obra de Deus, mesmo sendo preso, certo? Então até mesmo a prisão, ela favoreceu para que Paulo fizesse a obra, para que Paulo continuasse fazendo a obra de Deus. E ele fala para aqueles que estavam fora, que não desanimasse, certo? Não desanimasse por aquela situação. E aí que Paulo vai dizer que esse mistério, né, divino, ele vai nos indicar aqui, que não poderia ser revelado por um raciocínio intelectual, tá certo? Mas foi por meio da revelação divina, não por sabedoria humana. E quando Paulo fala aqui que não foi por sabedoria humana, não é que Paulo que está desprezando a sabedoria humana. Não é isso, certo? Isso tem que ficar bem claro, isso tem que ficar bem compreendido para nós. Paulo não despreza a sabedoria humana. O que Paulo está falando aqui, né, é da revelação desse mistério que teve uma revelação divina para ele. Paulo está sendo bem específico aqui, com relação a esse mistério que foi revelado de forma divina. Que ele diz que não teria condição, né, do raciocínio intelectual, através do raciocínio intelectual, ser descoberto. Ou seja, né, como já falei, Paulo não está desprezando a sabedoria humana. A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa sabedoria, né? Porque o que acontece, né? Às vezes nós mesmos, né, até mesmo por força de expressão, às vezes nós valorizamos muito a sabedoria divina em detrimento da sabedoria humana. Certo? Isso não acontece aqui com Paulo. Paulo não está aqui valorizando, aqui dando uma ênfase aqui à revelação divina em detrimento da sabedoria humana. Certo? São coisas diferentes aqui. Mas o que acontece, que a gente percebe muito, é que nós defendemos a sabedoria divina, o conhecimento, né, divino, em detrimento do conhecimento humano. E isso não pode, né, ser propagado, isso não pode continuar, né, dessa forma. O conhecimento humano, né, a sabedoria humana, ela é importante, sim, certo? Se nós tivermos a oportunidade, devemos cada vez mais buscarmos mais conhecimento, buscarmos uma formação, buscarmos ler mais, tá certo? O que nós não podemos é focar somente no espiritual em detrimento do conhecimento humano, certo? Eu não concordo, né? Eu não sou de acordo com quem tem essa visão. Eu acho que não é o correto, certo? Nós valorizarmos o conhecimento divino em detrimento do conhecimento humano. Se nós tivermos a oportunidade de adquirirmos mais conhecimento, nós devemos sim aproveitar, certo? A igreja, ela perpassa, ela passa por um momento, né, de novas aprendizagens, certo? A gente sabe de eras passadas, as dificuldades de muitas pessoas, de muitos cristãos, né? De muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudo, era com certeza a questão de escolha, ou você estuda, ou você trabalha, enfim, pessoas que não tiveram a oportunidade. Só que hoje, né, já mudou um pouco mais, hoje já está mais acessível. Então, se você tem a oportunidade de adquirir mais conhecimento humano, certo? Aproveite, certo? Busque mais, né? Busque uma formação. Claro que não, como eu já falei, né, de forma que esteja em equilíbrio. Não defender um, né, em detrimento do outro. Certo? Então a gente precisa ter esse cuidado com relação a esse ponto aqui. Amém? Então vamos dar continuidade aqui à nossa lição, né?
o mistério oculto revelado. Em termos gerais, né, o mistério revelado é a igreja. Né? Já comentamos aqui que esse mistério que foi revelado na Nova Aliança era a igreja. Era a junção aqui dos judeus com os gentios, né, que ninguém imaginava. Essa revelação começa pela declaração de que Paulo idealizou tudo desde sempre. Em Efésios capítulo 3 e 11 diz: de acordo com seu eterno plano, ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. E prossegue, né, com a execução da obra de Cristo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, por meio de Cristo, né, é que foi possível, né, essa junção, que por meio de Cristo que o plano, né, eterno, ele foi realizado. E nele nós temos a redenção, né, por meio do sangue, o perdão dos nossos pecados. E também com a criação de uma nova humanidade. Como também a união de judeus e gentios como famílias de Deus e corpo de Cristo. Olha só, como que é esse plano, né? Ele é magnífico, ele é maravilhoso. Né? Humanamente falando, era impossível juntar esses dois povos, né? Judeus e gentios. Agora eles fazem parte de uma única família, de um mesmo corpo. Certo? Então, humanamente falando, era impossível. Como já falei, né? Havia muitas diferenças aqui entre esses dois povos. Não tinha como, né, eles serem juntados. Mas Deus já tinha esse seu plano, né, maravilhoso, né, magnífico, de juntar esses povos, né, com as suas diferenças. E através de Cristo, né, agora ser um único povo, ser uma única família, ser um corpo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério recai sobre a responsabilidade da igreja. Efésios capítulo 3, 10 diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, olha só, vamos aqui raciocinar um pouco. Todo esse mistério, né, que perpassou, né, que foi arquitetado por Deus ainda na sua eternidade. E agora ele começa a revelação desse mistério lá na antiga aliança. Né? Comentamos um pouco, né, em cada época Deus revelava uma parcial desse seu mistério. Né? Acontecia de forma progressiva por toda a história, por todo o Antigo Testamento. E agora, né, no Novo Testamento, o momento certo, Deus revela esse mistério aos apóstolos e profetas na Nova Aliança. Esse mistério que era a igreja de Deus. E agora tudo vai se encaixando, né? É como se fosse tudo um grande quebra-cabeça, né? Que Deus vai encaixando cada peça, né, no lugar certo, no tempo certo. E agora, depois que esse mistério é revelado, certo? O anúncio dessas dádivas, desse mistério revelado, recai sobre a responsabilidade da igreja. O mistério é a igreja. Agora, essa igreja, ela tem a responsabilidade de anunciar as dádivas desse mistério. Olha como tudo vai, né, se encaixando, né, com o passar do tempo. E agora nós como igreja, nós temos essa responsabilidade de anunciar as dádivas desse mistério. Certo? Nós já estamos passando, né, por esse momento de incerteza, indefinição, esse momento de pandemia, mas a igreja, ela não deixou de anunciar essas dádivas. Nós aqui, né, continuamos, a igreja aqui, ela continua anunciando os trabalhos, né, da igreja, né, as pregações, todos os louvores, não deixaram de ser executados aqui na igreja.
Então nós estamos anunciando através desse meio de comunicação, dessa ferramenta, através das nossas redes sociais. Isso tudo nós estamos anunciando porque é uma responsabilidade nossa. Recai sobre nós. Recai sobre nós darmos continuidade a todo esse plano que foi idealizado por Deus ainda na sua eternidade. Olha só o tamanho da responsabilidade da igreja, de dar continuidade, né, ao anúncio das dádivas desse mistério. É uma responsabilidade muito grande. Certo? E como eu havia falando, né, através de rede social nós estamos fazendo isso. Né? No momento não nos permite nós estarmos, né, anunciando, né, o evangelho, né, fazendo os trabalhos normalmente, né, mas nós temos aqui essa ferramenta que tem nos sido um apoio, né, para que o evangelho continue sendo propagado, continue sendo expandido, certo? Através dessa ferramenta. Aí aqui também, amados irmãos, eu queria falar aqui algo com muito lamento, certo? Com tristeza até, porque nós que fazemos parte da igreja, nós temos, como que nós temos feito o uso dessa ferramenta? Tá certo? Nós, a igreja, né, de forma em geral, nós temos utilizado isso da melhor forma possível. De anunciar, continuar anunciando as dádivas desse mistério. Mas nós, a pessoa, mesmo individualmente, cada um, como que nós temos usado, né? Como que nós temos manuseado essa ferramenta? Como eu falei, né? Falo isso com lamento, com tristeza, que nós vemos pessoas que estão utilizando as suas redes sociais com conteúdos, tá certo? Que são contra os nossos princípios. Aí aqui eu não quero entrar no mérito aqui de o que é que você deve compartilhar, né? A rede social é algo muito particular, é algo seu, certo? Mas agora, nós como igreja, nós temos a responsabilidade de anunciar as dádivas desse mistério. Nós como igreja estamos compartilhando, o conteúdo que nós compartilhamos, né? Como que é esse conteúdo? Esse conteúdo, ele anuncia o que Deus fez na sua vida, ele anuncia as dádivas desse mistério. Porque, amados irmãos, infelizmente, né, a gente tem visto, de forma geral, pessoas, né, cristãs, que utilizam a sua rede social, né, que vai, muitas das vezes, compartilhando coisas contra os nossos princípios, contra mesmo, muitas das vezes, até mesmo a própria palavra de Deus. É preciso nós termos um cuidado, é preciso nós fazermos uma autocrítica em nós mesmos e analisar, será que isso realmente é necessário fazer esse compartilhamento? Esse conteúdo, ele precisa mesmo ser compartilhado? Será que nós estamos se atentando para olharmos lá uma notícia qualquer, lermos ela, né, analisarmos se isso ali realmente há necessidade, se isso ali realmente é verídico ou algo do tipo? Porque, amados irmãos, as pessoas do outro lado, nós temos que lembrar desse detalhe. Do outro lado, as pessoas elas vão ver, né? Quando nós compartilhamos nas nossas redes sociais, centenas, milhares de pessoas vão ver aquele conteúdo. Certo? E essas pessoas que vão analisar, que vão olhar esse conteúdo, eles vão fazer um julgamento. E aí a gente precisa ter esse cuidado com o uso dessas redes sociais, que tem se proliferado de forma assim avassaladora. A gente vê nisso, parece mais um campo um duelo, né, no Velho Oeste. Eu vi isso um dia desse, achei interessante, parece mais um duelo no Velho Oeste. Em vez da arma, tem os dedos no mouse e na tela do celular. Né? Pessoas se guerreando, se degladiando nas redes sociais. E aí um cristão não fica bem, né? Entrar nessas discussões, entrar em debates que não tem necessidade, que são desnecessários. A nossa missão é outra, a nossa responsabilidade como igreja é totalmente outra, é anunciar as dádivas desse mistério que foi revelado para nós. Olha, se nós pararmos para analisar e perceber o tamanho dessa responsabilidade, o tamanho desse privilégio que nós temos,
de anunciar todo esse plano de Deus, que foi, né, como já falei, arquitetado ainda na eternidade, foi revelado por todo o Antigo Testamento, né, foi de forma parcial, progressiva, e nos foi revelado, e nós temos essa responsabilidade de anunciar. Então, que nós venhamos fazermos essa reflexão, fazermos essa autocrítica com relação ao uso das nossas redes sociais. Amém? Continuando. A magnitude do mistério, né? Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, sem etnia, sem classe social, né? Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Amém? Então, como eu já havia falado, ninguém tinha ventilado essa possibilidade, porque era impossível, humanamente falando, era impossível a formação de um só povo, juntar, né, os judeus e os gentios, mas por Cristo, mas em Cristo e por Cristo, todos são participantes da mesma promessa. Agora em Cristo, né, o mesmo privilégio, né, as mesmas promessas que foram feitas a princípio aos judeus, né, foi oportunizado aos gentios também. Todas as nações foram oportunizadas, né, a ter esses mesmos privilégios, a fazer parte da mesma promessa por meio de Jesus Cristo. Certo? Então, outrora, era impossível essa formação de um só povo. Amém? Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde um princípio. Então esse mistério ele deve sobre nós, nessa responsabilidade, cai sobre nós essa responsabilidade de propagar, certo, aos homens conforme Deus planejou lá no princípio, desde o princípio. E isso foi difícil, né, compreender, até mesmo alguns líderes da igreja, né, demoraram a compreender a junção desse povo, a compreender, tá certo, a entender esse mistério, onde que todos seriam aceitos em Cristo. Não somente os judeus, mas todas as nações agora, certo? Eles são aceitos em Cristo. As pessoas demoraram a entender, aqueles judeus, né? Como já falamos também em lições passadas, os judeus cristãos, né? Eles queriam que quem quisesse fazer parte, né, da nação de Israel, teria que se submeter a todos aos costumes, né, aos rituais, certo? A circuncisão, nós já falamos isso aqui em outro momento também. Só que agora, né, não teria mais necessidade disso. Não teria mais necessidade de passar por esse processo. Agora, todos são aceitos através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Caminhando para o terceiro ponto, né? O mistério pré-estabelecido por Deus. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Então, Paulo, ele vai definir aqui um conceito espiritual, né, que vai muito além da compreensão humana. Para ele, o que Deus estabeleceu, certo, para o homem através de seu Filho, jamais foi pensado e imaginado por qualquer mente humana. Nunca foi imaginado isso por uma mente humana, o que Deus tinha planejado, né, ainda na eternidade. Deus fez todo o plano, arquitetou, e esse plano ele foi executado por Jesus, lá na cruz do Calvário. Amém? E ele vai dizer que as providências divinas estão muito além do entendimento humano. Tá certo?
A mente humana, né, ela não tem capacidade de compreender as providências divinas. O mistério, ele foi revelado a todos. Todos nós temos a condição, a capacidade, né, de compreender esse mistério, que ele nos foi revelado. Mas as providências divinas, as providências de Deus, certo? Elas estão muito além da capacidade humana, do entendimento humano, certo? Terá coisas que nós só vamos compreender, certo? Quando nós chegarmos na eternidade. Terá coisas que terá providências divinas que nós não vamos compreender aqui na terra. Só vamos compreender na eternidade. Até mesmo Deus, né? Há uma grande discussão se nós vamos compreendermos Deus em sua totalidade, né? Até mesmo nós termos, né, chegado na eternidade, há aqueles defensores, né, que nós não vamos compreender Deus, né, em 100%. Há aqueles que já defendem que nós vamos compreender Deus de forma total quando nós chegarmos lá, certo? Não se sabe ao certo, né? Eu peso mais por essa parte de que nós não vamos, mesmo quando nós chegarmos lá, nós não vamos compreender Deus na sua totalidade, na sua infinitude, no seu 100%. Né? Porque Deus, ele é infinito, né? É infinito. Nós não, humanamente falando, nós não temos condições de compreender. Quando nós chegarmos lá, eu ainda acho, né? E aí não estou aqui entrando em achismo, né? Mas quando nós chegarmos lá, né, talvez nós nem compreenderemos ainda Deus em sua totalidade. Vamos compreender muitas outras coisas. Muitos mistérios serão nos revelados. Mas o próprio Deus, conhecermos Ele, né, compreendermos Ele na sua totalidade, né, não sei se isso será possível. Só quando nós chegarmos lá é que nós vamos ter essa certeza, não é verdade? Continuando. O eterno propósito de Cristo. Em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, esse mistério, né, o próprio Deus, né, ele manteve esse mistério encoberto para ser revelado no tempo certo, para ser revelado no tempo oportuno. Assim, o plano da salvação, certo, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para ser executado por intermédio de Cristo. Então, todo esse plano, né, esse plano da salvação, a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo. Tudo sempre esteve no controle de Deus. Nada saiu fora do seu controle. Ele tinha planejado isso ainda, né, já falamos isso várias vezes, ainda na sua eternidade. Tudo aconteceu conforme ele planejou, conforme os seus desígnios. Né? E foi executado, né, através de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Não é verdade? O plano divinamente pré-estabelecido. Né? Estamos aqui caminhando para a nossa finalização. Tá certo? Espero que os irmãos tenham compreendendo aí o nosso raciocínio. E vamos aqui para o terceiro, ponto 3, né? 3.3. O plano divino pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Tá certo? Então, que isso fique bem claro, né? Nós já falamos isso muitas vezes. O plano divino, ele não surgiu, né, em decorrência do pecado de Adão. Deus não foi ali apanhado de surpresa, porque Deus ali criou, né, o homem, estava ali o primeiro casal ali no Jardim do Éden, e de repente o homem peca, e aí agora Deus
não, agora eu vou ter que fazer outra coisa aqui, ter outro plano, para que eu não venha a ser derrotado, vamos dizer dessa forma. Não foi desse jeito, né? Deus não foi pego de surpresa. O plano, né, divino, ele surgiu, né? Ele foi feito ainda na eternidade pelo próprio Deus. Certo? O diabo até pensava, né, que teria atrapalhado os planos divinos, né, com o pecado de Adão. Mas tudo esteve conforme Deus tinha planejado. Né? Tudo esteve sempre, toda a história, né, todo esse mistério, tudo esteve no controle de Deus. E hoje não é diferente. Todo mundo, né, o mundo ainda está no controle desse Deus. Nada sai fora do seu controle. Por mais que tudo possa parecer perdido ou fora do controle, Ele está ainda no controle de tudo. Está certo? Deus está no controle de tudo ainda. E esse plano de salvação, ele foi pré-estabelecido desde a eternidade, irmãos. Desde a eternidade. Deus já tinha um plano para salvar a humanidade, para ter um único povo seu, um povo santo, tá certo? E ele tinha, através de Jesus Cristo, esse plano é que foi executado. Por meio de Cristo, todos os povos agora são um único povo, é uma única família, é um único corpo, é a igreja de Jesus. Amém? Então, esse mistério revelado, todo esse mistério, né, foi planejado por Deus na eternidade, e durante toda a história, né, durante todo o Antigo Testamento, esse mistério foi revelado de forma parcial, de forma progressiva, certo? E na nova aliança, esse mistério ele foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Nós temos a compreensão, nós temos a revelação desse mistério. O que é esse mistério? Esse mistério é a junção, né, dos povos, né, é a igreja de Cristo. E agora recai sobre nós a responsabilidade de anunciar as dádivas desse mistério. Então nós fazemos parte do plano de Deus, sim. Nós fazemos parte, sim, desse plano de que nós devemos anunciar as dádivas desse mistério que esteve encoberto e nos foi revelado. Amém? Então, partindo aqui para a nossa conclusão, que diz o seguinte, né? O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém? Que Deus abençoe você. Espero que essa lição possa ter sido bênção na sua vida, que você possa ter compreendido, tá certo? Algo da parte de Deus na manhã deste domingo. Estou grato a Deus por mais essa oportunidade, tá certo? De estar ministrando aqui a Escola Bíblica Dominical, tá certo? A você que está assistindo, tá certo? Através dessa live. Eu queria lhe agradecer, tá certo? Por estar nos acompanhando, por estar nos dando esse apoio. Tá certo? Então, que Deus abençoe a você, que Deus continue dando da sua graça, né, a nós, a igreja, para que nós venhamos a cada dia estarmos conforme, né, os desígnios divinos pré-estabelecidos desde a sua eternidade. Amém? Então, muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe você. Vamos fazer aqui uma oração, concluindo o trabalho do Senhor nesta manhã. Só lembrando que hoje à tarde também temos mais uma edição, né, da Escola Bíblica, às 16h, né, a Escola Bíblica direcionada aos jovens. E à noite, né, às 18h30, né, nós teremos culto de missões. Não é isso?
Então, culto de missão hoje também, acompanhe, tá certo? Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis que você pode, tá certo? Porque você vai estar anunciando, né, as dádivas desse mistério quando você faz esses compartilhamentos. Amém? Então, que Deus abençoe você. Vamos mais uma vez fazermos a oração e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Mais uma vez, agradecer aqui nosso irmão Wilton, né, auxiliar Wilton, que tem direto aqui nessa correria aqui. Que Deus possa continuar abençoando grandemente. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por este momento. Querido e eterno Deus, nosso amado Pai Celestial, Deus de infinita graça, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por essa ministração, Senhor, dessa escola bíblica dominical. Que, Senhor, nós venhamos a cada dia mais estarmos aprendendo mais de Ti, possamos a cada dia, Senhor, estarmos adquirindo mais conhecimento, ó Deus, e que possamos, ó Pai, estarmos divulgando, anunciando ao Senhor as dádivas desse mistério que nos foi revelado, Senhor, que essa responsabilidade ela recai sobre nós. Continua nos dando graça, nos dando sabedoria, Senhor, nos dando força, nos dando despertamento nesses últimos dias, ó Pai, que a cada dia, Senhor, nós venhamos estarmos firmes, ó Deus, esperando, Senhor, em Ti, confiando em Ti, ó Deus querido. Abençoa, meu Deus, toda a Tua igreja, todo o Teu povo, os Teus servos, as causas que eles têm colocado em Tuas mãos. Dá graça, Senhor, que Tu venha entrar com providência, ó meu Pai amado. Eu te peço nesse momento, ó Senhor, pela direção da Tua igreja, a pessoa do pastor Wilson, continua dando graça, continua dando sabedoria, dando da Tua direção, dando saúde, dando sabedoria. Abençoa, Senhor, continua abençoando toda a sua família, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa todo o ministério da Tua casa, Senhor. Dá graça, sabedoria, dá da Tua proteção, ó Deus. E toda a Tua igreja, todos os membros e congregados, ó Senhor, que venham ser abençoados por Ti. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, que Tu venha, Senhor, restaurar a saúde, repreender, ó Pai, neste momento, todo mal, toda enfermidade, Senhor, possa ser retirada no meio do Teu povo, ó Deus querido e santo. Abençoa, ó Pai, a nossa cidade, Senhor, tem misericórdia, guarda, Senhor, livra-nos de todo mal, ó Pai querido. Toma em Tuas mãos, ó Senhor da glória, em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, a Tua graça, ó Pai, que brevemente, ó Deus, que se for da Tua vontade, ó Pai, nós possamos retornar, Senhor, a este lugar, a esta casa, para Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos estendidas, Senhor, a todos nós. Deus eterno e santo, nós Te pedimos todas essas bênçãos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família.